ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 12 até o 13. E destacamos o versículo 13, que diz assim: Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O tema de hoje é: o Espírito Santo nos ensina o caminho correto. Já desde criança, nós aprendemos que os pais, eles podem nos ensinar o caminho correto. Se temos pais que são sábios, são pessoas que têm no coração Jesus Cristo, o Salvador, esses pais têm condições de nos preparar muito bem para a vida. E se ouvirmos com atenção os seus conselhos, então nós não vamos ter problemas. Mas se nós temos pais que não são cristãos e que também por isso não são sábios, então é difícil para os filhos seguirem esses conselhos dos pais. Eles vão ter que procurar muitas vezes conselho em outros lugares. E aí podem cair num grande erro de serem aconselhadas por pessoas sem capacidade para isso. Saber dar um bom conselho para alguém, isso é uma arte, isso é uma raridade, isso é uma bênção que vem de Deus. Por isso, aproveitemos o momento em que nós vivemos para que nós sejamos todos de Cristo, do Senhor Jesus, e não fiquemos aí pulando de galho em galho em questão de religiões, em questão de Deus, em questão de idolatria ou não. Fiquemos firmes no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é o nosso Deus e Jesus Cristo, o nosso Salvador. A partir desse momento, nós também recebemos de Deus a capacidade de educar melhor os filhos, de ajudar melhor os pais, de dar bom conselho a quem pede um bom conselho ou que precisa de um bom conselho, e também podemos ensinar melhor as pessoas a levarem uma vida perto de Deus, uma vida mais justa, uma vida mais correta. E esse texto de Apocalipse, ele está falando para aquelas igrejas da época. Só que essas igrejas da época, elas também se resumem nas igrejas de hoje. Aqui, no caso, é uma carta dirigida à igreja da Filadélfia ou de Filadélfia. Só que a carta escrita pelo apóstolo João, que Deus manda ele escreve para que o anjo daquela igreja fale isso ou leia isso para aquela igreja. Mas e esse anjo, como é que ele aparece na história? O anjo, ele também tem a característica de mensageiro. E aqui o anjo é o próprio pastor. O pastor daquela congregação vai receber esta carta do apóstolo João e ele vai ler isso para aquela congregação. Veja que Deus, ele também tem umas palavras bem diferenciadas quando ele trata dos seus próprios pastores, aqueles que ele chamou para exercerem o ministério, o sacerdócio nas congregações. E estes são os anjos que pregam a palavra do Senhor. Só que uma coisa nós vamos ver nesse texto e também em outros textos de Apocalipse, ou então em toda a Bíblia, e se nós compreendemos esse versículo número 13 na Bíblia, ou então em Apocalipse, nós vamos compreender todo o trabalho que o Espírito Santo está fazendo pela igreja. O Espírito Santo, ele quer falar ao coração das pessoas, ele quer orientar, ele quer ensinar. E quem é que vai aprender isso? Aquele que tem os ouvidos atentos. E veja como aqui o texto ele é escrito para nós. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.
Quem tem o Espírito de Deus dentro de si, quem pode ouvir o Espírito do Senhor, esse realmente aprende. Assim também aqueles filhos que escutam os bons conselhos dos pais, ele dificilmente vai ter problema lá no futuro, porque ele ouviu da fonte, daquele que sabia orientar da melhor forma. Assim também a igreja, ela precisa escutar da fonte. Quem é que pode ensinar da melhor maneira que o nosso caminho precisa ser desse jeito e não daquele jeito? Que a nossa fé precisa ser desse jeito e não do outro jeito. É o Espírito de Deus. E esse Espírito está sempre pronto para nos ajudar. Por isso, um bom conselho que fica para todos vocês, e esse é um conselho para mim também. Vamos ouvir o que o Espírito Santo nos ensina. E ao ouvirmos a palavra de Deus, que o Espírito Santo está usando pastores ou anjos para pregarem a palavra, nós seremos encaminhados para o bom caminho. E vamos na direção do reino de Deus sempre. Vamos na direção dos céus. O Espírito Santo nos leva para o caminho que vai para junto de Deus. E se um dia nós partirmos desse mundo, nós estamos no caminho certo, o caminho de Deus. E o caminho de Deus sempre é através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós já ouvimos muitos conselhos dos nossos pais, de pessoas que de fato sabem aconselhar, pessoas sábias. Mas muitos desses conselhos nós já esquecemos ou fizemos diferente e nos demos mal. Por isso, venha nos ajudar. Ajude-nos dando bons conselhos pela Tua Santa Palavra e que o Espírito Santo possa nos ajudar em nossos dias com palavras de bom conselho, de boa orientação, para sempre ficarmos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém.